Então, vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem ceifam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim as ervas dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançado ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflinjais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Não julgueis e não sereis julgados. Capítulo 7, versículo 1. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida que tiveres medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu. Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um beijo à palavra de Deus, em sinal de respeito à palavra do Senhor. O título aqui da Bíblia da Ave Maria, capítulo 6, versículo 25, é Confiança em Deus. Mas o que é ter confiança em Deus? O que é ter confiança em Deus? Na nossa vida do dia a dia, na correria do dia a dia, no teu trabalho, no teu retorno para casa, das suas atividades cotidianas, a todo instante você é testado, você é colocado à prova. O mundo que nós vivemos é um mundo que descarta as pessoas, e as pessoas descartam as outras, cancelam, né? O mundo que vivemos é um mundo onde as pessoas deixaram de olhar para o outro com um olhar misericordioso, e pessoas que até vão na tua própria casa, que entram na tua casa, estão ali com um olhar crítico, mas não com uma crítica construtiva, mas com uma crítica destrutiva, porque o olhar é mau, é maldoso, é pecaminoso. O mundo que nós estamos vivendo, do qual fazemos parte dele, nós não podemos esquecer nunca disso, ele nos leva sempre a mostrar que podemos mais, porque você e eu somos treinados para sermos sempre os melhores. E para ser o melhor, alguém tem que ficar para trás. E na matemática de Deus, é o contrário. Na matemática dos homens, nós falamos o quê? Primeiro eu, né? Segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, depois o irmão. Mas na matemática de Deus é o contrário. É primeiro o próximo, segundo o próximo, seguido o terceiro o próximo, quarto próximo, quinto o próximo. E o último sou eu. Porque a matemática de Deus não bate com a nossa matemática. Porque o Senhor fala assim, os últimos serão os primeiros. Ele fala que aqueles que quiserem se exaltar serão os últimos. Então, Jesus fala isso, quando você for numa festa, você procura sentar no lugar lá atrás. Não queira ocupar o primeiro lugar, porque senão alguém pode chegar e falar, meu irmão, olha, dá licença um pouquinho aqui, chegou alguém mais importante que você, vai lá para trás. Ou seja,
ele vai nos ensinando que nós devemos viver buscando aquilo que está aqui no final do versículo 6. Ele fala o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas não busque somente o reino de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E qual é a consequência disso? E tudo mais será dado por acréscimo. Ele começa dizendo aqui também: portanto, eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida. Mas é o que mais nós nos preocupamos com a nossa vida. É o que mais nos preocupamos. E por nós ficarmos tão preocupados, nós temos medo até do dia de amanhã. Medo de tudo. E ele fala mais aqui, ele vai dando um ensinamento. Não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. Mas é o que mais nós ficamos preocupados. A primeira coisa que nós ficamos preocupados sempre é: eu tenho que formar um pé de meia, deixar minha reserva lá, porque na hora que eu necessitar, eu tenho onde recorrer. Glória a Deus. Não é pecado, claro que não é. Eu tenho que ter isso e aquilo. Não é pecado, claro que não é. Mas isso não pode ser motivo de você tomar o Rivotril, o Lexotan, todo dia para tentar dormir e não conseguir dormir, porque a tua preocupação está te levando a um nível tão alto que você começa a ter medo até daquilo que você tem, que não sabe se vai ter amanhã. Então, quando você começa a ter essa visão, é porque a nossa visão está voltada para aquilo que é humano. O que é a visão humana? A visão humana é aquela que nos dá medo de tudo. Porque no relacionamento que temos uns com os outros, na maioria das vezes, nem sempre são verdadeiramente uns relacionamentos verdadeiros, sinceros. Quantos você trabalha com você, que se dizem amigos, mas não são? Quantas pessoas da tua família que se aproximam de você até para ter uma vantagem? Quantas pessoas que vão até você e saem com você, visita e tal, vai para lá, mas que verdadeiramente não é teu amigo. Não é o teu amigo. Então, o Senhor está nos ensinando aqui que quando eu me preocupo muito com aquilo que eu tenho que comer e me vestir, é porque eu estou colocando a minha confiança no meu trabalho. Eu estou colocando a minha confiança no meu dinheiro, no meu plano de saúde. Mas tudo isso, o dinheiro, o plano de saúde, a tua empresa, o teu trabalho, quem te deu tudo isso? Quem te concedeu tudo isso? É aquele que tudo pode. E quantas pessoas que há 2 anos atrás, 3 anos, morreram nessa pandemia, que tinham um plano de saúde muito bom, que tinham um poder aquisitivo muito bom, que tinham empresas e tudo mais. E você está aqui. Nós estamos aqui. Mas por quê? Somos desígnios de Deus? Para nos mostrar que o futuro não nos compete querer saber ou querer adivinhar. Não se adivinha o futuro pertence a Deus. Essa é a prática do demônio, querer sempre se mostrar igual a Deus. E por ele querer se mostrar ser igual a Deus, ele quer dar aquela coisa que é adivinho, que eu te dou tanto tempo de vida e tudo mais, trago o amor de volta, trago isso, tudo aquilo. E não é assim. Nós sabemos que não é assim. Então, Jesus está nos alertando aqui que uma das causas dos medos que nós vivemos diariamente com Ele é porque temos medo de perder a roupa, não ter dinheiro para comprar roupa, não ter dinheiro para comprar a roupa do filho, não ter dinheiro para comprar a roupa do esposo, da esposa, não ter dinheiro para comprar a comida do dia, não ter dinheiro para pagar a conta que tem aí e a que vai vencer, não ter dinheiro para comprar o mercado. Pergunto novamente: o teu emprego, quem te concedeu? A tua saúde, quem te concedeu? O teu nascimento, quem te concedeu? Se você pegar a Escritura, você vai ver aqui na Bíblia que é bem claro: antes que estivesse no seio da tua mãe, eu já te conhecia e te chamava pelo nome. Quem fala isso é Isaías. Isso foi profetizado há mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus.
Porque para Deus não tem o tempo cronológico. Não tem o tempo cronológico. E quando nós começamos a ter o medo de escuro, pessoas que não dormem com o quarto, tem que ter uma lâmpada acesa, tem uma causa para isso. Pessoas que têm medo de se relacionar com a outra, porque nos relacionamentos que foram tendo, ou que teve, foram relacionamentos que marcaram negativamente a vida dele, a vida dela. Pessoas que começam a ter medo de até ir para uma entrevista de trabalho. Pessoas que têm medo de ficar sem nada na vida, não ter ninguém comigo, e aí como é que vai ser? A resposta está aqui, como já lemos aqui. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se nós entendermos que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu duvido que nós viveríamos como nós vivemos, com tantos medos, com tanta ansiedade e com tantas coisas imaginando na nossa mente para o dia de amanhã, e sabendo que é comprovadamente que 80% dessas preocupações não se realizam, mas a nossa mente trabalha de tal maneira, tão rapidamente, que você já fica imaginando, mas vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo, e aí você começa a ficar inquieto, inquieta, mãos começam a suar frio, começa a ter calor, começa a ter frio, e por aí vai. Se nós entendermos que a paz que tantos almejamos, ela é unicamente vinda do coração de Jesus, nós jamais iríamos sair de perto de Jesus, adorando a Deus. Se nós vivêssemos realmente para aquilo que Deus quer que vivamos, que é o amor. O amor, gente, é uma coisa que parece... Vou até pegar aqui, deixa marcado aqui, eu vou pegar um pouquinho na frente, que é a carta, segunda carta de Coríntios, ou é a primeira, deixa eu ver aqui, que Paulo fala sobre a carta do amor, né? Deixa eu pegar aqui. Fica assim, carta, capítulo... Segunda carta de Coríntios, deixa eu ver se é a segunda ou a primeira, que fala da carta do amor. Quem está com a Bíblia da Maria, deixa eu pegar aqui, que essa aqui está nas dons. Espera aí que eu vou aqui. Tá, capítulo 13, primeira carta de Coríntios. Fala assim, capítulo 13, primeira carta de Coríntios, capítulo 13, fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver o amor, nada sou. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, de nada valeria. O amor, ele diz aqui, ele é paciente, é caridoso, ele é bondoso. O amor não tem inveja, o amor não é orgulhoso, o amor não é arrogante. Gente, se nós entendêssemos verdadeiramente o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, Jesus falando que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, para não termos medos. Jesus falando que nós não somos capazes de acrescentar um só côvado à duração da nossa vida. Se nós entendêssemos que Jesus está falando o tempo todo que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e aí vem Paulo, coloca essa carta aqui, que o amor, ele não é orgulhoso, não é rancoroso, que o amor não deseja o mal ao próximo. Gente, a pior coisa que tem é quando uma pessoa, ela se aproxima de você para fazer
a fofoca. Porque o fofoqueiro, quando ele fala mal de alguém para você, você pode ter certeza que em breve ele estará falando mal de você com alguém. Da mesma maneira que ele fala mal de você, com você, de alguém, em breve, basta ele ter algo que ele não concorde com você, ele vai estar falando da mesma forma para outra pessoa. Porque falta o amor, falta a caridade. E é isso que as pessoas estão morrendo aí, de tantas situações, um vazio no peito, porque falta esse amor. O amor falta de tal forma que o homem hoje, com toda a modernidade que tem, ele não consegue superar as suas carências. Carências de todo tipo que vivemos, todos nós, marcados que somos pela história de vida que carregamos, das famílias, das nossas famílias, daquilo que ouvimos e vivemos dentro do útero da nossa mãe, situações que fomos vivendo e que foram ocasionando situações de traumas, de problemas tão sérios, que lá na frente começa a refletir isso, ou por uma rebeldia, ou por um momento de a pessoa altamente exagerada, mas tudo isso é uma forma de fuga da bebida, nas drogas, fuga porque tem medo disso, tem medo daquilo, e por aí vai. Então, se nós não pararmos para entendermos que essa carta está falando aqui, aquilo que o próprio Jesus está falando, onde ele fala assim, não queira olhar para teu irmão, em outras palavras, né? E querer condená-lo, tirar do olho dele a palha, porque tem uma trave no teu olho, e com a mesma medida que você está julgando teu irmão, você também será julgado. E nós temos uma mania de olhar, julgar e condenar. Nós condenamos, aliás, nós somos craques nisso, gente. Condenar e ter a resolução dos problemas da vida dos outros. Mas a nossa mesma, a gente não resolve nada. Nós temos resposta para tudo da vida dos outros. Ah, bem que eu falei, não fez, está vendo? Eu falei. Não fez, já falei, eu sabia que ia acontecer isso. Mas, para a nossa vida mesmo, nos falta o entendimento. Nos falta, talvez, a simplicidade. Nos falta o entendimento da carta que Paulo, que é a carta do amor. Porque não amamos, porque não perdoamos, porque o nosso orgulho é muito grande. O orgulho fica o tempo todo nos atormentando, o tempo todo. E você fala assim, mas eu não sou orgulhoso. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos orgulho. O orgulho, ele tem um parâmetro ali, passou daquilo ali, faz mal. O orgulho é quando você pega e acha que, como eu disse, né, os outros estão sempre errados. E eu começo a viver achando que ninguém me entende. Aí entra a autopiedade. Ninguém me entende. O que mais se tem hoje são pessoas que vivem a autopiedade. O que é autopiedade? Pessoas que gostam de ficar até doentes para receber o amor do outro, para chamar a atenção do outro. Pessoas que, por falta do amor, da carência do amor, mas essa carência do amor é em razão de não ter o encontro com Jesus, leva a ela a ser uma pessoa que começa a mendigar o amor dos outros, em todos os sentidos. Está doente, está mal, está isso, está aquilo. Eu falo para você, nós temos que reagir. Nós não podemos nos acomodar. Você pode até falar assim, mas sair de uma depressão difícil, e como que é? E como que é? Encarar uma doença é difícil, e como que é? Encarar a perda de um ente querido é difícil, e como que é? Ninguém está falando que a vida é fácil. Eu estou falando que quando nós nos aproximamos de Jesus,
quando nós paramos de julgar os outros, de olhar os defeitos dos outros, de acreditar mais que Deus está no controle de tudo, eu não vou me preocupar tanto só em ganhar dinheiro. Eu não vou me preocupar tanto em querer somente trabalhar e trabalhar e trabalhar. Porque a vida passa rápido. E muitos daqueles que só trabalham, o que vai deixar, vai trazer até divisão na própria família. E não aproveitou a vida. Mas aproveitar a vida como? Aproveitar a vida com Jesus. Parece que é uma coisa distinta. Você quer ser feliz, quer viajar, quer fazer isso, aquilo, mas não leva Jesus não, tá? Vai lá, vai curtir a vida, mas não leva Jesus não. Sem perceber, pessoas vão excluindo Jesus das festas, das viagens, dos passeios. Se Deus, a maior alegria de Deus é ver você feliz, se a maior alegria de Deus é ver você sorrindo, mesmo como diz a música, né? Ainda se vier noites traiçoeiras, Deus te quer sorrindo. A letra da música fala assim, né? Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele quer ajudar você. O que nós cantamos aqui, a cada grupo de oração, é para ser meditado. É para parar ali e meditar aquilo que estamos cantando, porque Deus quer você feliz. Ele não quer você uma pessoa dependente de remédios. Ele não quer você dependente do amor do outro. Isso é uma consequência natural que tem que acontecer. Uma consequência natural da convivência que temos que ter uns com os outros. E é isso que o Senhor está nos falando aqui hoje. Ele está nos chamando para vivermos algo diferente, para perdermos os medos, nos afastarmos dos medos. Os medos vão chegar? Claro que vão. Claro que teremos medo, só que os nossos medos, eles não podem ultrapassar aquele que tudo pode, que é Jesus. Claro que teremos nossos medos do dia a dia, mas a nossa confiança tem que estar em Deus para superar essa situação que você está vivendo hoje. Não tem outro jeito de superar a tua situação que você está vivendo hoje, que não seja você se atrelar, se agarrar àquele que pode te resgatar e salvar você e a tua família, que é Jesus. Não adianta querer achar que é o dinheiro que vai dar o teu sustento, porque não é. Ele te concede você ter o dinheiro, ele te concede você ter todos os bens, mas você não pode ter o apego a ponto de esquecer aquele que te formou e te criou. Porque a tua prioridade na tua vida não é a tua empresa, isso que eu vou falar para você. Não é a tua conta bancária. A tua prioridade na tua vida tem que ser aquele que te formou, aquele que te criou e tem um nome. É Jesus. Aquele que te abençoou. Porque o demônio sabe que você é o abençoado. O inimigo sabe que a bênção está contigo. E é por isso que ele vive tentando de todos os meios fazer com que você seja uma pessoa desanimada, que tenha muitos medos e que leve você cada vez mais ficar à distância imensa de Jesus. A bênção está contigo e o inimigo sabe disso. Deus escolheu você, o inimigo sabe disso. A tua dependência é única e exclusivamente de Jesus, que te dá tudo que você tem e vai te dar muito mais ainda. Mas para isso tudo acontecer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado em acréscimo. E sabe por que tudo mais será dado em acréscimo? Porque a bênção está contigo. Não tenha dúvida disso. Gente, olha, se nós pegarmos na Bíblia aqui, cada personagem bíblico, desde a Ruth, Esther, pegar Davi. Vamos pegar Davi. O rei Davi. O rei Davi, o que aconteceu foi que Samuel, antes, falando com o povo de Israel queria um rei, e ele falou, olha, mas já tem um rei que é Deus. Nós queremos um rei igual aos nossos inimigos, que monta cavalo, que solta cavalo, nós queremos um rei.
E Deus então fala: Samuel, não é vocês que eles estão rejeitando, mas é a mim. Avisa eles que eles vão dar um rei para eles, mas eles vão perder, seus filhos vão se tornar escravos. Os ganhos que eles vão ter, eles vão perder tudo em prol do rei, vai pegar. Mas eles quiseram o rei assim mesmo, o povo de Israel. E escolheram Saul como rei de Israel. E no primeiro desafio que ele teve contra Golias, Saul tremia de medo, com muito medo. E, consequentemente, se o rei está com medo, todo mundo está com medo. Se o cara que é o cara, está lá na frente, na linha de frente, está tremendo, porque o Golias chegava lá 3 por dia e falava: manda um homem para mim, manda um homem. Primeiro está comigo, manda um homem. E cada vez que manda um homem, eu passo para trás. Ninguém, se ele via, todos vinham ali, o líder com medo, consequentemente, todos vão ficar com medo. Porque o demônio age assim, ele pega a liderança, que é você, e quer levar o medo para você, para que você transmita o medo para quem? Para a tua família, para todo mundo. Ele quer que você tenha medo a tal ponto que você comece a achar que não tem como vencer esse Golias. Eu não tenho como vencer o Golias. Como é que eu vou vencer o cara fortão daquele jeito? Quem sou eu? Quem é você? Você é o escolhido de Deus. Você tem a bênção de Deus. Olha para o teu lado e fala assim: meu irmão, a bênção está contigo, meu irmão. Fala para ele, lembra ele sobre isso. A bênção está contigo. E ele não ouviu não, tá? Você falou muito baixinho. Olha, ele fala assim: meu irmão, olha, a bênção está contigo, meu irmão. Fala para ele. Olha, sabe o que acontece? Quando nós vamos proclamar isso para alguém, a bênção está contigo, eu te pergunto aqui, qual é o teu time que você torce? Alguém torce pelo Vasco da Gama? Lá em cima tem uns sofredores lá aqui também, na semana, glória a Deus. Alguém torce pelo Botafogo aí, deixa eu ver. Tem a menina ali, botafoguense. Deus ama a todos. Alguém torce pelo Fluminense aí? Tricolor lá em cima, aqui também Deus. E pelo Flamengo, alguém torce pelo Flamengo? Todos, a maioria, né? Mas glória a Deus, enfim. Quando sai o gol do teu time, tu está lá no Maracanã, aí saiu aquele gol do teu time lá, aquela partida, tipo Flamengo e Palmeiras lá, aquela partida difícil, para lá, para cá, aí você está torcendo para o teu time, está lá o teu Vasco, o Botafogo, sabe qual é o teu time, e você fez o gol. Aí eu te pergunto, você que está aqui me vendo agora, na hora que sair aquele gol, você está lá no Maracanã, no meio da tua torcida organizada, está todo vestido a caráter, boné, está todo vestido a caráter. Na hora que sai o gol, como é que você vibra? Fala assim, gol. Tu faz isso? Gol. Gol. Tu faz, não, você explode, não é isso? Tu sai pulando, tu abraça quem, não sei nem conhece quem está abraçando ali, tu pula olhando agarrado, fica lá pulando igual. É a explosão que está daquele momento, você joga o grito para fora, você extravasa ali aquele momento maravilhoso, né? Agora, quando nós falamos para assim, olha, fala para alguém do teu lado assim, olha, a bênção está contigo. Você nem olha direito para quem do teu lado, para assim, a bênção está contigo. A bênção está contigo. Você tem que muito mais ainda falar com autoridade, porque as palavras têm poder, né? Nós sabemos que as palavras têm poder. E quando nós falamos assim para quem está do nosso lado, que automaticamente alguém fala para mim, da mesma maneira. Então, olha para quem está do teu lado e fala assim, meu irmão, a bênção está contigo, meu irmão, fala para ele. Oh, glória a Deus, amém. Vamos aplaudir nosso irmão, vamos aplaudir. A bênção está contigo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. É assim que nós temos que fazer. Foi isso que Saul não fez. Saul não fez com medo de enfrentar Golias. E quem enfrentou Golias? Que ninguém dava nada por ele. Davi. Aquele garoto que tomava conta das ovelhas. Ele teve medo? Acredito que sim, né? Mas o que ele falou? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos que você insultou. Ele não está falando por ele. Eu estou falando, eu vou em nome do Deus, Senhor das fileiras de Israel, que você insultou. Ele foi em nome do Deus Altíssimo. E por ele ter ido em nome do Deus Altíssimo, ele enfrentou Golias e derrubou Golias. Com as armas de Saul, Saul pegou o capacete, toma aqui, pegou a espada, toma aqui, botou. Ele falou, não dá para mandar com isso. Não é a praia de Davi. Davi é oração. É oração. O poder da vitória de Davi
veio do alto e não de homens. Você quer ser o vencedor? Ore e confie no Senhor, porque o Golias que hoje te amedronta, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Amém? Aplauda nosso Deus, vamos aplaudir Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E repete comigo, diga assim: em nome de Jesus, eu estou profetizando que todo mal cairá por terra. Em nome de Jesus, eu estou declarando que a guerra do qual eu estou enfrentando diariamente, o meu inimigo, eu serei vencedor, em nome de Jesus. A vitória não compete a mim, mas compete ao Deus do Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É Ele que vai me conceder as minhas vitórias. E em nome de Jesus, eu declaro que eu e toda a minha família serviremos ao Senhor. As vitórias chegarão. O inimigo será derrotado. A cada investida do inimigo, 2 honrarias o Senhor vai me conceder. 2023 é o ano do cumprimento das promessas de Deus. É o ano dos milagres. Eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda nosso Deus, vai ficando de pé e vamos adorar a Jesus.